Capítulo 23. Glória da Igreja Medieval Ocidental, século XIII. O século XIII muitas vezes tem sido considerado justamente a idade de ouro do catolicismo medieval. Entre as conquistas dos séculos estão a influência do papado em assuntos civis e sociais, a eficácia de novas ordens religiosas mendicantes em levar a mensagem cristã para o povo, a organização das universidades, as grandes realizações intelectuais na criação de resumos de teologia e a construção de cardeais góticas crescentes. Na escolástica e na arquitetura, parecia que toda a realidade tinha sido englobada em grandes sínteses, tudo a serviço da Igreja sob a liderança do Papa. O século XIII começou com Inocêncio III como Papa, e este foi o que mais se aproximou dos ideais e objetivos do papado medieval. 1. Inocêncio III. Inocêncio III nasceu com o nome Lotário de Seguini, em uma família nobre, em 1160. Ele tinha o melhor das credenciais acadêmicas, estudou teologia em Paris e direito em Bolonha. Como estudante, escreveu, em detalhes quase repugnantes, a obra sobre a miséria da condução humana. Seus outros trabalhos iniciais foram sobre os mistérios da missa e sobre os 4 casamentos. A visualização do papado. Levantando-se rapidamente no serviço papal, Lotário tornou-se cardeal-diácono em 1189 e foi eleito papa em 1198, enquanto ainda não pertencia às ordens do sacerdócio. Ele provou ser um administrador capaz. Menos canonista do que teólogo, Inocêncio demonstrou considerável preocupação pastoral, mas isso estava subordinado ao seu objetivo da autoridade papal. Na sua consagração, Inocêncio III pregou sobre o texto: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias capítulo 1, versículo 10. E aplicou a si mesmo estas palavras. E o seu Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Inocêncio não utilizava o nós papal, mas o eu. Ele queria dizer negócios. Em vez de vigário de Pedro, título papal anterior, ele preferiu vigário de Cristo, anteriormente utilizado para qualquer bispo ou padre, mas agora usado pela primeira vez, ao que parece, pelo Papa, para referir-se a si mesmo, como mais um indicativo de sua autoridade, e baseou suas políticas nos poderes que esse título lhe deu. Seu sucessor, Inocêncio IV, chamava a si mesmo de vigário de Deus, indicando autoridade até mesmo sobre os incrédulos. Inocêncio também aplicou as palavras de Deus a Moisés: Vou fazer com que você seja como Deus para o rei. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Assim mesmo como Papa em relação aos governantes civis, Inocêncio se viu, como ele colocou na sua coroação, como o intermediário entre Deus e o homem, abaixo de Deus e acima do homem, inferior a Deus, mas superior ao homem. Juiz sobre todos e julgado por ninguém, salve o Senhor. Ele interpretou a mitra papal, uma faixa para a cabeça, como sinal de seu cargo religioso, e a tiara papal como coroa tríplice, como a representação do domínio terrestre. Em uma disputa entre reis na Inglaterra e na França, Inocêncio justificou sua análise do caso alegando: não pretendemos julgar no que se refere à obrigação feudal, mas no que diz respeito ao pecado. Como Roland Byton observou, desde que o pecado se tornou bastante predominante, isso lhe deu uma vasta área de jurisdição. Inocêncio podia ser o servo dos servos de Deus, mas ele também se considerava o versus imperator, o verdadeiro imperador. Quando os cruzados trouxeram a suposta túnica sem costura de Cristo, Inocêncio a colocou sobre seus ombros. Inocêncio se autodenominava Melquisedeque, um sacerdote-rei. Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 4, que traria à existência uma sociedade cristã centralizada.
Para esse fim, ele trabalhou para a reforma da Igreja, defendendo o celibato do clero, opondo-se à simonia, combatendo a corrupção pela cúria e usura na sociedade, reforçando o direito canônico, insistindo para que os bispos fossem irrepreensíveis e os sacerdócios morassem em suas paróquias. Preocupações religiosas e a não ambição como governante do mundo aparentemente motivaram seus esforços para garantir a liberdade da Igreja, promover as cruzadas e alcançar a paz entre as nações. A centralização do governo eclesiástico progrediu sob o comando de Inocêncio III e seus sucessores no século XIII. Durante o século XIII, a prática do Papa nomeando bispos e outros altos cargos eclesiásticos em sua própria autoridade, uma prática que começou no século XII, acelerou-se enormemente. O corte papal, durante o século XII, tornou-se o tribunal de recursos em uma ampla variedade de casos: casamento e sacerdócio, testamentos, votos, patronatos, eleições. E os delegados papais levaram justiça e autoridade papal a toda a Europa Ocidental. Os estados pontífios forneceram a base temporal para a monarquia papal. Inocêncio III continuou a política de recuperação das fronteiras dos territórios papais originais e efetivamente estabeleceu os estados pontífios, os quais existiram pelo resto do período medieval. Para ser espiritualmente livre, ele sentiu que também deveria ser politicamente livre, mas estava desconfortável a respeito de os estados pontífios resultarem do império, controlando o sul e o norte da Itália. B. Relação com o Império e Frederico II. Na bula papal Venerabilim Fratrum, Inocêncio afirmou o direito da Igreja Romana de transferir o império de uma dinastia para outra, como tinha feito na transferência dos gregos para os alemães na pessoa de Carlos Magno. A bula não contestava o direito dos eleitos de escolher o governante, mas havia o direito do Papa de analisar as qualificações do candidato, decidir eleições disputadas e resolver questões morais envolvidas. Após a morte de Henrique VI, Inocêncio inicialmente se ligou a Otavão IV, mas depois deu suporte a Filipe da Suábia. Quando este morreu, Otão recebeu a coroa imperial de Inocêncio, mas quando ele seguiu sua própria política em relação à Sicília, o Papa excomungou. Inocêncio agora apresentou sua ala a Frederico II, filho de Henrique VI, mas ele não provou ser o tipo de governante que Inocêncio queria. Com certa emanação messiânica, Frederico II foi para o norte. A confusão situada na Alemanha é refletida pela sua eleição como rei em 1211, confirmada em 1212, e sua coroação a rei duas vezes em 1213, em Mais, e novamente em 1215 em Aachen. O império foi assegurado por ele quando os franceses derrotaram Otão IV e seus aliados ingleses em Bouvines em 1214. Frederico II foi coroado imperador em 1220 pelo Papa Honório III, na Basílica de São Pedro. Depois que ele concordou em fazer leis contra a heresia, uma parte da legislação imperial para defender os direitos da Igreja e seguir em uma cruzada. Frederico II foi coroado imperador em 1220 pelo Papa Honório III, na Basílica de São Pedro. Frederico, então, passou a exaltar o seu governo imperial como comparável à Roma antiga, juntamente com a autoridade papal. Sua cruzada, a sexta, foi a única que acabou por ser amaldiçoada e não abençoada pelo papado. Para a consternação de muitos, Frederico II negociou, em vez de vencer pela força das armas, uma paz com os muçulmanos, que permitiu o controle cristão de Jerusalém, exceto na mesquita de Omar, Belém, Nazaré e rotas de peregrinação da costa. Mas novos governantes turcos logo reocuparam as áreas. Um linguista resoluto e aprendido nas ciências, Frederico II foi um cético religioso. Ele tinha relações tempestuosas com o papado, tendo sido duas vezes excomungado por Gregório IX em 1227 e em 1239.
e declarado deposto por Inocêncio IV para o Concílio de Lyons em 1245. O 13º Concílio Ecumênico e o primeiro caso de implementação do Didactus Papae XII de Gregório VII. A morte veio em 1250. As reações ambivalentes para Frederico II são capturadas pelas avaliações opostas dele. Stupor Mundi, maravilha do mundo, por seus admiradores pelo seu grande aprendizado e suas habilidades, e Anticristo ou o precursor do Anticristo pelos partidários do papado. C. Relação com a Inglaterra. Uma eleição disputada do arcebispo de Cantuária trouxe Inocêncio III aos assuntos internos da Alemanha. Os monges alegaram o direito de eleger seus próprios precedentes e os bispos sufragâneos reivindicaram seus direitos, apoiados pelo rei. Inocêncio resolveu ambos os candidatos e creditou Stephen Langton, que é conhecido na história dos estudos bíblicos pela divisão da Bíblia em capítulos. Quando o rei João, irmão de Ricardo, Coração de Leão, recusou Stephen Langton, Inocêncio colocou a Inglaterra sobre o interdito, o que significa que nenhum sacramento poderia ser executado. Um castigo que se originou com um poder arquiepiscopal mais estendido a um papal, e excomungou João. Felipe II da França ameaçou depor João, que depois concordou e emitiu uma carta de liberdades eclesiásticas em 1213, concedendo eleições clericais livres, mas reservando alguns direitos para si próprio. Ele então foi mais longe e colocou seus reinos sob a proteção papal, como um feudo papal, e deu um juramento de vassalagem a Inocêncio. Por causa do fracasso do rei em Bolvines, os barões extraíram do rei João, em Runemed, em 1215, a Magna Carta, um documento básico que restringia os direitos feudais e soberanos da coroa e, assim, preparava-a para o desenvolvimento das liberdades do povo inglês. Isso estabeleceu o princípio de que, como disse advogado inglês do século XIII, nas Inglaterras são as regras da lei e não na vontade do rei. Stephen Langton estava envolvido no caso e pode ter sido o autor do documento. O Papa colocou-se no lado errado da história quando declarou que, já que João era agora um vassalo papal, o que aconteceu com Runemed era também uma rebelião contra o Papa. D. Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada foi um empreendimento papal e veneziano. O doge Duque de Veneza prometeu equipar os reformistas se eles capturassem a cidade comercial rival de Zara, na costa dos Balcãs, no caminho para a Terra Santa. Então, os reformistas foram persuadidos a restaurar o imperador deposto Aleixo IV por meio da captura de Constantinopla. Com o resultado, a cidade foi saqueada e queimada pelos reformistas, muitos dos seus tesouros foram levados para Veneza e suas relíquias foram dispersadas pela Europa Ocidental. Um cronista contemporâneo lamentou: até mesmo os muçulmanos teriam sido mais misericordiosos. Um patriarca latino e um imperador latino foram escolhidos. A divisão entre as igrejas latina e grega foi concluída apenas nesse momento, quando começou o ódio para a cristandade ocidental pelo povo e pelo clero da igreja grega. As excomunhões de 1054 não tiveram o impacto popular que os danos causaram em Constantinopla em 1204. A Quarta Cruzada não conseguiu ajudar os estados latinos no Oriente, enfraqueceu o Império Bizantino e alienou a Igreja grega do Ocidente Latino. Foi nesse contexto que o imperador bizantino, precisando de todos os aliados que ele pudesse reunir, reconheceu a Igreja Serva como autônoma e, em 1219, nomeou Chava, um monge dos Montes Altos, seu arcebispo. Cristãos ortodoxos no século XX afirmaram que eles tinham mais liberdade religiosa sobre os marxistas do que sobre os cruzados.
A ideia de cruzada ainda estava viva e em 1212 ocorreu a trágica Cruzada das Crianças. A cruzada foi acompanhada por milhares de adolescentes a partir da França e da Alemanha. Alguns voltaram para casa, outros pereceram em uma tempestade no mar, e houve aqueles que foram vendidos em escravidão no Egito e no norte da África. Inocêncio III então virou a ideia de cruzada contra os albigenses no sul da França. A ideia das cruzadas foi aplicada não só ao sul da França, mas também à guerra política europeia nos países bálticos e contra Frederico II no sul da Itália. Embora Inocêncio III tenha tentado manter os fins da Igreja acima de tudo e conter as cruzadas políticas, papas posteriores tiveram ainda menos sucesso. Quarto Concílio de Latrão. O Quarto Concílio de Latrão, o 12º dos concílios ecumênicos no cômputo romano, o maior concílio medieval, 400 bispos e 800 abades e outros, reuniu-se em 1215. Entre outras coisas, esse importante concílio condenou os albigenses, fez a Inquisição, já introduzida por bispos, obrigatória em toda a Igreja, aprovou a linguagem da transubstanciação, embora aparentemente não tenha excluído outras interpretações da presença real, e requereu que a confissão dos pecados a um sacerdote e a comunhão fossem observadas pelo menos uma vez por ano na Páscoa. A comunhão tornou-se ainda menos frequente. O concílio é uma das principais fontes do direito canônico da Igreja Católica. Antes de Inocêncio III, a Cúria Papal resistiu aos representantes dos movimentos pobreza apostólica, mas começou uma política de acomodar seus impulsos para a Igreja, contanto que a doutrina ortodoxa e a autoridade hierárquica fossem reconhecidas. Desse modo, Inocêncio III abriu caminho para um novo e significativo desenvolvimento na história monástica, o surgimento das ordens mendicantes. Segundo, ordens religiosas mendicantes. Anteriormente, o voto de pobreza era um padrão assumido por monges, mas esse era o entendimento do indivíduo e não da comunidade. Alguns estabelecimentos monásticos, de fato, tornaram-se muito bem-sucedidos, tais como os Cluny e algumas casas cistercienses. Quanto mais diligentes e piedosas as comunidades monásticas eram, mais floresciam, e mais forasteiros queriam ajudar os monges. Com maior facilidade de vida, essas comunidades de sucesso tornaram-se mais relaxadas na sua vida religiosa para que novos movimentos de reforma surgissem a fim de retornar aos ideais mais rigorosos. Os monges mendicantes tentaram impor a pobreza em suas comunidades, bem como sobre monges individuais. As ordens religiosas mendicantes devem ser vistas como uma expressão de entusiasmo maior no final do século XII e início do século XIII, pela pobreza evangélica como fator formador da essência da vida espiritual. Vários grupos tentaram imitar a vida dos apóstolos em pobreza e evangelizando fora de comunidades religiosas tradicionais. Mas nem todos os que ficaram impressionados com essas qualidades se tornaram parte das comunidades religiosas. Os leigos, homens e mulheres que foram oficialmente reconhecidos como santos no século XII e XIII, tinham em comum o trabalho de caridade, como uma imitação de Jesus Cristo. Eles frequentemente combinavam pregação e crítica a sacerdotes católicos com lealdade para com a Igreja. Sua elevação à santidade foi devida à promoção pelo clero secular e seu reconhecimento foi limitado à sua diocese local. Em comum com Francisco de Assis, eles tinham uma espiritualidade penitencial, um desejo de conformar a vida deles ao exemplo de Cristo, uma ênfase na pobreza e humildade e a atenção às necessidades dos marginalizados na sociedade por meio da esmola e do encorajamento. Eles diferem de Francisco, optando por permanecer estritamente no estado laical. Os frades mendicantes, portanto,
surgiram como um terceiro tipo de ordem religiosa medieval, juntamente com monges que viviam em mosteiros e cônegos que serviam na catedral e às vezes nas igrejas paroquiais. Eles diferem das comunidades religiosas primárias por impor a pobreza na própria ordem e não apenas sobre os membros individuais. Eles formaram uma contraparte dentro da igreja para o entusiasmo pela pobreza apostólica, manifestada nos movimentos heréticos e cismáticos no final do século XII. Essas ordens também partiram da prática de uma vida enclausurada, a fim de envolver-se na pregação ao povo. Um verso latino medieval expressa a diferença nos locais favorecidos pelos monges. Bernardo armava os vales, Benedito as montanhas, Francisco as cidades, Domingos as cidades populosas. Embora os franciscanos tenham dado início aos dominicanos, receberam a aprovação papal oficial primeiro. Domingos e os dominicanos. Domingos nasceu na região de Castela, norte da Espanha. Zeloso e com boa formação teológica, ele ajudou seu bispo Diego em Osma no trabalho entre hereges e desenvolveu um estilo itinerante mendicante, com base no exemplo dos apóstolos. Em 1215, Domingos estabeleceu na diocese de Toulouse uma sociedade de pregadores que estava preparando-se para o cuidado das almas e a instrução na fé, com estudos teológicos e uma vida de ascetismo. Essa ordem fatro Praedicatorum, Ordem de Irmãos Pregadores, OIP abreviada, foi a primeira comunidade religiosa dedicada à pregação. Inocêncio III recomendou que os pregadores seguissem a regra agostiniana e, em 1216, o Papa Honório III deu a confirmação oficial para a nova ordem. A ordem, em 1220, renunciou à propriedade e fixou rendas, mas manteve ligações mais estreitas com as velhas ordens e interpretou a obrigação de pobreza menos rigorosa do que os franciscanos. A ordem era para possuir apenas suas casas e igrejas e ser apoiado por esmolas, não por receita fixa e renda de propriedades. Em vez de trabalho manual, os membros estavam ocupando-se com estudo, pregação e trabalho pastoral. Domingos também tomou medidas que conduziram ao estabelecimento de uma ordem de freiras dominicanas. As próprias práticas de Domingos estabeleceram o padrão para a ordem. Vida estrita, pobreza, jejum e outras abstinências, oração, penitência e entusiasmo para a pregação intelectualmente informada. Sob o próximo general da ordem, Jordão, as atividades que se tornaram características dos dominicanos foram desenvolvidas ainda mais: pregação, cuidado com as almas, missões, luta contra a heresia. O Papa Gregório IX confiou a Inquisição quase exclusivamente à ordem, a formação em teologia, especialmente nas universidades. A ordem cresceu de forma rápida no século XIII, ganhando cerca de 15 mil membros em 557 casas até o final do século. No século XIV, os dominicanos cultivaram de forma ativa o misticismo na Alemanha. Uma história contada sobre Domingos ilustra o contraste entre ele e Francisco. Interrompido em seus estudos pelo chilcrear de um pardal, Domingos pegou o pássaro e o arrancou dali. O incidente certamente não aconteceu, mas pode-se estar igualmente confiante de que o conto não seria contado dessa forma se fosse por Francisco. Por um lado, Francisco não teria estudado e não faria mal a qualquer criatura. Enquanto faltava a Domingos o calor do sentimento religioso e a personalidade de Francisco, ele o superou no entusiasmo do intelecto, do treinamento e da praticidade. Domingos era austero, sistemático em sua abordagem, um disciplinador e possuía as qualidades de um estadista eclesiástico. Em cada característica era o oposto de Francisco. B. Francisco de Assis e os franciscanos. Francisco, despretensioso e suave, tem sido mais amado, até mesmo por protestantes dos santos medievais. Esse representante excepcional da piedade medieval tinha um promissor começo com uma juventude dissoluta, filho de um rico comerciante de pano em Assis, Itália Central, cuja afeição por coisas francesas deu nome ao seu filho.
Uma longa doença levou à conversão da sua juventude espirituosa e galante e à decisão de Francisco em casar-se com a senhora pobreza. Ele tinha uma propensão para personificar objetos e qualidades. Trocar suas roupas com as de um mendigo que ele conheceu enquanto peregrinava em Roma, quebrar financeiramente seu pai com sua caridade aos pobres, dedicar-se ao reparo da igreja de São Damião e responder à leitura de Mateus, capítulo 10, do verso 5 ao 16, na pequena igreja da Porciúncula, adotando seus sentidos literalmente para a vida, foram passos notáveis do novo rumo da sua vida. Francisco entregou-se a trazer a mensagem do Evangelho na pregação popular para as massas. Interessado também na pregação para os não cristãos, ele juntou-se à Quinta Cruzada em 1219 e obteve permissão para pregar em terras muçulmanas antes de retornar para a Itália em 1220. Francisco foi notável por sua humildade à medida que homens de mesma visão se juntavam a ele, nomeava-os a Ordem de Irmãos Menores ou Frade Menores, OIM abreviado. Sua primeira regula primitiva para eles, agora perdida, foi escrita em 1209. Em 1210, o Papa Inocêncio III deu permissão oral para o grupo continuar, com a condição de que Francisco e seus companheiros recebessem tonsura e que Francisco jurasse obediência ao Papa e que seus companheiros jurassem obediência a Francisco. Sem acesso à administração, Francisco renunciou como chefe do grupo em 1220, mas participou da elaboração de uma nova regra em 1221, para adaptar ao conteúdo as necessidades de uma ordem crescente. As citações das Escrituras e os desabafos edificantes e piedosos do coração, proveniente da primeira regra, foram incluídos, mas normas mais concretas foram adicionadas. A terceira regra de 1223, quando Honório III deu a aprovação papal, era ainda menos do trabalho de Francisco e forneceu mais para uma vida cuidadosamente arranjada, para substituir a liberdade da velha vida errante de devoção apostólica de pobreza. Francisco trouxe um novo sentimento pela vida, expressado em seu Cântico do Sol, endereçado ao irmão Sol, à irmã Lua, à terra do irmão e ao irmão Mar. Uma das anedotas encantadoras lembradas na arte, bem como na literatura, foi a de Francisco pregando na floresta para os pássaros, aos quais bateram suas asas em alegria e o ouviram tão atentamente que ele se repreendeu por não ter pensado em pregar para eles antes. Essa história ilustra suas outras atitudes marcantes: alegria, sinceridade e simplicidade constantes. A preocupação com a natureza e com os animais também encontrou expressão ao fazer um presépio de Natal em 1223, iniciando o costume ainda popular de cenas do presépio no Natal. Desde o início, Francisco foi associado a Clara e em 1212 ele envolveu-se com o hábito franciscano e então instituiu Clarissas, a segunda ordem de freiras franciscanas. Clara estabeleceu-se na igreja de São Damião, fora de Assis, onde foi acompanhada por outras jovens nobres, formando a única casa de mulheres fundadas por Francisco. Ela foi a primeira mulher a escrever uma regra aprovada pelo papado em 1253, e Inocêncio III isentou sua comunidade do decreto do Quarto Concílio de Latrão, 1215, que exigia novas casas religiosas para seguir uma das velhas regras monásticas. Como Francisco, Clara recusou-se a aceitar dos bens e os rendimentos regulares para sua comunidade, decidindo que viveriam de esmolas e ganhos a partir de seu próprio trabalho. Tal dependência da providência divina para as necessidades do dia a dia foi especialmente ousada para um grupo de mulheres dedicadas à vida religiosa. Considerando o fato de que, para Francisco e Domingos, o ascetismo era um meio de alcançar a liberdade interior, Clara, e depois dela outras mulheres franciscanas e dominicanas, valorizava a abstinência extrema como fundamental para a perfeição cristã. Foi canonizada em 1255, 2 anos após a sua morte. Francisco fundou em 1221 a Terceira Ordem, os Irmãos e Irmãs da Penitência, uma comunidade leiga que tentou viver os princípios fundamentais da vida franciscana,
mesmo continuando uma vida matrimonial no mundo. O incidente incomum na vida de Francisco ocorreu quando ele recebeu os estigmas em 14 de setembro de 1224. Após um período de 40 dias de jejum, oração e contemplação no Monte Alverne, teve uma visão na qual um serafim voou em direção a ele e o encheu de prazer indizível. No centro da visão havia uma cruz com um serafim pregado a ela. Quando a visão desapareceu, Francisco sentiu fortes dores no corpo e então viu os sinais dos ferimentos da crucificação de Cristo no seu próprio corpo. Seu discípulo mais próximo, o irmão Leão, é a principal fonte para a história dos estigmas, mas outros contemporâneos indicam que tinham visto as feridas. Um debate tem rodeado a autenticidade da experiência e se tal pode ser explicada por razões psicológicas de meditação intensa ou apenas como o milagre. Exausto de sua permanência na montanha, Francisco teve de ser levado de volta a Assis, e ele permaneceu com problemas de saúde até a sua morte, em 3 de outubro de 1226. Foi canonizado 2 anos mais tarde por Gregório IX. Em 1230, seus restos mortais foram transferidos para a nova dupla basílica em Assis, construída em sua homenagem, menor basílica românica 1230 a 1232, basílica gótica 1232 a 1239, adornada com obras de vários artistas, incluindo 28 afrescos pintados em 1296 a 1298, retratando cenas da vida de Giotto que marcou a transição do medieval à pintura renascentista. As características de Francisco e o movimento franciscano foram pobreza, humildade e simplicidade. Os franciscanos uniram a austera renúncia do mundo a uma missão evangélica para isso. Essa combinação introduziu uma tensão básica no movimento. Após a morte de Francisco, tendências diferentes entre seus seguidores surgiram. Alguns queriam observância literal da regra no espírito das intenções originais de Francisco, reafirmadas em seu testamento para o fim de sua vida. Eles tornaram-se os espirituais. Outros queriam mais alojamento para as ordens monásticas tradicionais, de acordo com as práticas dos dominicanos, uma posição promovida por Elias de Cortoma, ministro-geral de 1232 a 1239. Estes se tornaram os conventuais. Uma festa representada pelo popular milagreiro Antônio de Pádua e seu ministro-geral Boaventura realizou o movimento por um tempo. Por volta de 1300, o número de franciscanos foi estimado entre 30.000 e 40.000, mas as tensões sobre a interpretação da pobreza apostólica produziram um conflito agudo no século XIV. C. Novas características das ordens mendicantes. 1. Mendicância ou pobreza corporativa. Com o retorno de uma economia monetária para a Europa Ocidental, a pobreza foi exaltada como uma grande virtude. Anteriormente, os monges opuseram-se ao orgulho e à gula, exaltando a obediência e a castidade. Agora, com novas riquezas pelas classes comerciais nas cidades, existentes ao lado de grande pobreza das massas, os mendicantes novamente enfatizaram a virtude da pobreza, em parte em resposta à pobreza apostólica defendida por movimentos heréticos e críticos da Igreja. Os franciscanos viam a pobreza como um fim em si e, assim, estavam infestados da controvérsia sobre o assunto, ao passo que os dominicanos a viam como meio eficaz de pregação e luta contra os hereges. 2. Pregação popular. Outra novidade das ordens mendicantes foi a pregação ao povo comum, por Francisco e a outros por Domingos. Na primeira crise apresentada à Igreja Ocidental pela urbanização, os frades responderam com uma preocupação pastoral por todos os estratos da sociedade, principalmente nas cidades, na tentativa de atingir pessoas pelo exemplo de vidas virtuosas e pela comunicação do Evangelho em nível pessoal. 3. Educação, especialmente o ensino universitário. A ascensão das universidades apresentou novos desafios e as ordens mendicantes tinham maior liberdade para mover-se dentro desses novos centros de aprendizagem. Os franciscanos não estavam muito atrás dos dominicanos em responder às oportunidades. 4. Terceira ordem ou fraternidade leiga.
As ordens mendicantes promoveram uma renovação da piedade entre os leigos que responderam à sua pregação e foram encorajados a traduzir seus ideais na vida cotidiana. 5. O julgo imediato à visão romana. Vários mosteiros já apreciaram esse status, mas agora toda a ordem foi colocada nessa relação. A organização centralizada de cada ordem, com a relativa autonomia das províncias de cada uma, deu ao papado um instrumento eficiente para enfrentar os desafios que vinham sobre a igreja. 6. Mobilidade. Os frades não eram ligados à velha exigência de estabilidade, permanecendo em um único lugar monástico. Nos dias de Bento de Núrcia, a estabilidade foi necessária para trazer a ordem e a disciplina para a vida monástica. Agora era necessário ir até onde as pessoas estavam para levar a mensagem cristã para elas. 7. Uma ordem de frades. Isso foi antecipado em alguns aspectos pelos cistercienses, mas agora era desenvolvido mais plenamente. A estrutura organizacional instituída pelos mendicantes e sua pregação itinerante significavam que novos recrutas, ao contrário de monges primários, entravam em uma ordem em vez de um mosteiro individual e professaram obediência ao superior da ordem em vez de ao chefe de uma casa local. Outras ordens mendicantes incluem os carmelitas, a ordem dos irmãos de Nossa Senhora do Monte Carmelo, que começou como eremitas na Terra Santa no século XII, antes de se tornarem mendicantes, e foram reconhecidos por Inocêncio IV em 1247. Os eremitas de Santo Agostinho, reconhecidos por Alexander IV em 1256, e os servitas, os quais começaram como uma irmandade leiga, mas adotaram a regra agostiniana em 1240, que foi reconhecida como uma ordem mendicante por Martinho V em 1424. 3. Organização das universidades. As raízes do desenvolvimento das universidades pertencem ao renascimento intelectual dos séculos XI e XII. Mas o período decisivo para sua formação foi na segunda metade do século XII, e sua organização institucional não foi definida até o século XIII. Alguns fatores que contribuíram para o surgimento das universidades como organizações separadas foram o crescimento da literatura acadêmica, a especialização no assunto em determinados lugares, o aumento do número de alunos e a internacionalização de alunos e professores. Definições tradicionais de educação já não podiam acomodar a situação. Os alunos iam a lugares onde eram ensinadas as matérias que eles desejavam aprender. Professores proeminentes, tais como Abelardo, atraíam um grande número de estudantes para certas cidades, e os alunos seguiam os passos dos professores ou de novos nomes que ganhavam fama. Na educação, o professor é sempre mais importante do que o lugar, mesmo que tal lugar seja famoso. Apesar de a agitação intelectual na qual surgiam universidades ter sido mais evidente em escolas da catedral, às vezes nem os professores nem os alunos eram formalmente anexados às escolas catedrática, colegiada ou monástica, ao contrário da situação anterior. O chanceler da catedral, como por exemplo em Notre-Dame, Paris, ou a Ser Diago, como em Bolonha, por exemplo, deu aos professores uma licença para ensinar. Além da supervisão do chanceler, os professores começaram a unir-se para controlar a admissão de seus membros. Eles levaram como modelo as guildas de ofício e comércio, cujas cerimônias de iniciação influenciaram as cerimônias acadêmicas. Em Bolonha, os alunos também formaram uma guilda com regulamentos estritos do ensino pelos professores. Os estudantes italianos tinham muitas vezes entre 30 e 40 anos e por isso eram mais maduros. Os professores nas escolas de Paris formaram uma empresa para proteger seus direitos e privilégios. Essa corporação tornou-se o modelo para muitas universidades do Norte. As universidades tornaram-se a terceira força na cristandade, juntamente com o império e o sacerdócio. Em um primeiro momento, a expressão Studium Generale foi usada para escolas de ensino superior, como uma faculdade de artes e um corpo docente de pelo menos um dos temas avançados, medicina, direito ou teologia, que ensinava aos estudantes de toda a Europa.
Para universitas, significava no início uma corporação legal, nesse caso, uma organização de professores e alunos. Ela foi usada para reunir professores, alunos ou ambos, e utilizada pela primeira vez em 1215. Seu sentido institucional moderno de universidade, comunidade de alunos e mestres, entrou em uso no final do século XIV. Faculdade refere-se ao grupo de pessoas que viviam juntas, só mais tarde passou-se a referir-se ao prédio em si. Embora as 7 artes liberais tradicionais tenham continuado a ser ensinadas, uma tríplice classificação prevaleceu: filosofia racial, gramática, retórica e lógica, filosofia natural, metafísica, matemática e física e filosofia moral, ética. Por volta do século XII, o estudo da medicina foi concentrado em Salerno, onde já havia uma fama de longa data nesse campo, e em Montpellier, o estudo das leis foi concentrado em Bolonha. E no final do século, filosofia e teologia foram um foco em Paris e Oxford. As principais formas de ensino eram feitas por palestra e disputa. Palestras ordinárias estavam no programa fixo para o curso de estudos e eram obrigatórias. Palestras extraordinárias ou superficiais foram dadas por professores menos proeminentes e por alunos mais velhos sobre assuntos menos importantes. As cópias dos livros tinham de ser feitas à mão ou seus índices tinham de ser obtidos por nota das palestras do professor. Cidades universitárias tornaram-se centro de um próspero negócio de livros. Supervisionadas pela igreja e administrada pelos professores, as primeiras universidades tinham certa independência. O Terceiro Concílio de Latrão, 1179, sob o comando do Papa Alexandre III, decretou que cada igreja catedral tinha de fornecer um benefício para oferecer suporte a um professor, o qual foi proibido de cobrar taxas de meninos pobres, e cuja licença para ensinar seria concedida sem cobrança alguma e era dada a qualquer candidato qualificado. Em Bolonha, os professores dependiam do suporte das taxas dos alunos. Estes apreciaram o status de um clérigo, escrivão, recebendo a tonsura cabeça raspada para distingui-los dos leigos, mas sem receber ordens clericais, embora na Itália os leigos, bem como os clérigos, foram para a escola. Acordos com as autoridades comunais, eclesiásticas ou reais deram uma base jurídica que foi regularizada aproximadamente no ano de 1200. Muitas vezes, esses regulamentos eram uma codificação dos costumes primários. Em casos de conflitos com as autoridades locais, as universidades geralmente podiam contar com o apoio do papado para garantir sua independência. Os padrões típicos na organização das universidades podem ser ilustrados em Paris, Bolonha e Oxford. Em Paris, os professores e os alunos ficaram isentos da jurisdição civil do rei Filipe II Augusto em 1200 e nas próximas 2 décadas da jurisdição do bispo. O papado emitiu um estatuto em 1215, mantendo sua supervisão sobre a universidade, que por volta de 1222 tinha organização essencial no seu devido lugar. Havia 4 faculdades em Paris: Teologia, a primeira a alcançar autonomia, 1219, Artes Liberais, Medicina e Direito Canônico. E os professores e os alunos foram agrupados segundo 4 nações: francesa, picarda, normanda e inglesa, que incluíam alemães e escandinavos. A Faculdade de Artes foi a maior e assumiu a liderança em disciplinas diferentes de teologia, e seu reitor tornou-se o verdadeiro chefe da universidade. Cresceu cada vez mais até se tornar uma faculdade de filosofia. Em 1245, o Papa deu à universidade seu próprio selo e, portanto, a existência completa e legal. Mesmo com a grande contribuição da Roma antiga para a civilização ocidental, o seu sistema foi o direito. Por isso, em Bolonha, o estudo das leis floresceu. As origens são obscuras, mas no século XI e XII, o estudo do direito em Bolonha experimentou um crescimento no escopo e na importância.
Três sistemas de lei contribuíram para a formação de códigos legais ocidentais: direito romano, germânico e eclesiástico. Mas, antes do século XIX, práticas germânicas haviam sido integradas ao direito romano, para que os dois ramos do estudo se baseassem na compilação do direito civil de Justiniano. Porém, continha muitos pontos relativos à religião e no direito canônico da Igreja. Em Bolonha, os alunos foram organizados em grêmios universitatis, de acordo com sua região de origem e nações. A Santa Sé estabeleceu seu controle da universidade a partir de 1224, subordinando professores e alunos, fossem clericais ou leigos, ao bispo local, o qual designava o chanceler. Cada universitas de aluno elegia seu próprio reitor, a quem era dado juramento de obediência que incorporava o aluno à universidade. Em Oxford, o legado papal, em 1214, concedia privilégios para o Studium, que foi colocado sob a liderança do bispo de Lincoln, o qual selecionou o chanceler dos professores de teologia. O bispo de Lincoln, Robert Grosseteste, o antigo chanceler, deu os estatutos para a universidade em 1252 a 1253. Nos primeiros séculos da Igreja, a maior parte do pensamento teológico foi produzida por bispos, além de alguns professores proeminentes como Justino e Orígenes. No início da Idade Média, veio especialmente de monges, que em alguns casos foram também bispos como Anselmo e Pedro Lombardo. Do século XII em diante, a teologia veio dos professores nas universidades. Nos tempos modernos, quando o ensino superior tem parecido hostil à religião, tanto na igreja como na sociedade, é bom lembrar que as universidades tinham muito de seu ímpeto de teologia e sua origem no âmbito da igreja. O pico da cultura intelectual medieval, alcançado no século XIII, então foi devido a três fatores. 1. O desenvolvimento das universidades, como o ferro com o ferro se aguça. Provérbios 27, verso 17. A proximidade e o contato de mentes afiadas estimulam a aprendizagem e continuam a ser o componente básico da vida intelectual universitária. 2. A presença das ordens mendicantes. Os frades não vinculados às limitações de ordens monásticas tradicionais estavam disponíveis para levar suas melhores mentes e novas situações e imediatamente viram as oportunidades que as universidades forneciam em sua missão de pregação. Os dominicanos estiveram em Paris por volta do ano 1217 e os franciscanos, 2 anos mais tarde. Houve conflito acirrado entre representantes das ordens mais antigas e os frades sobre o ensino de prerrogativas nas universidades. Mas os mendicantes se estabeleceram como participantes permanentes e formidáveis da vida intelectual. 3. A disponibilidade do corpus inteiro de Aristóteles. Alguns escritos de Aristóteles sobre lógica estiveram disponíveis durante a Idade Média, mas o corpo completo tornou-se acessível para a Europa Ocidental no século XIII. Outros se tornaram conhecidos por um caminho tortuoso. Traduzidos do grego para o sírio nos primeiros séculos cristãos e em seguida para o árabe após as conquistas muçulmanas do Oriente Médio, e depois apresentados a estudiosos latinos no sul da Itália e Espanha, onde tiveram contato direto com a aprendizagem árabe. Traduções do árabe para o latim, bem como os contatos entre cristãos ocidentais e muçulmanos, haviam começado muito antes das cruzadas, mas estas se aceleraram nos séculos XII e XIII. A filosofia de pensadores árabes como Avicena e Averroes e pensamentos judeus como Maimônides, os quais procuraram interpretar a fé na religião revelada em relação à filosofia de Aristóteles, teve uma influência significativa na vida intelectual cristã. As obras de Aristóteles também foram traduzidas diretamente do grego para o latim. A presença de um formidável sistema de pensamento não cristão, especialmente porque ele foi incorporado à filosofia muçulmana, estimulou o pensamento dos teólogos escolásticos. 4. Tomás de Aquino.
Outros pensadores produziram Sumai no século XIII, mas esse empreendimento alcançou seu ápice com o trabalho de Alberto o Grande e seu maior aluno Tomás de Aquino, que produziu uma síntese da fé e da razão, da ciência e da santidade, que ainda hoje, em princípio, se não em detalhes, tem seu atrativo. Tomás foi o filho mais novo do Conde de Aquino. Aos 5 anos de idade, foi enviado para a escola nas proximidades de Monte Cassino. Quando Frederico II expulsou os monges em 1239, Tomás foi para Nápoles, que teve a primeira universidade independente da Igreja, fundada por Frederico II em 1224, para terminar seu curso de artes. Lá, ele resolveu seguir uma carreira intelectual e entrar para a Ordem Dominicana, o que fez em 1244. Sua família se opôs veemente a isso e o manteve prisioneiro por 15 meses antes de se arrepender. Tomás foi para Paris sob a influência de Alberto Grande e Alberto Magno. Os dons de Alberto eram mais em ciências naturais do que em filosofia e em teologia, mas ele apresentou Tomás a Aristóteles e a um programa para adequar a filosofia aristotélica à teologia cristã. Tomás acompanhou Alberto à colônia em 1248. Ele, então, retornou a Paris como palestrante e recebeu seu título de mestrado em teologia em 1256. A carta de ascendência nobre, a carta de recomendação do Papa Alexandre IV para o chanceler de Notre-Dame, em Paris, contém o eufemismo clássico. Tomás de Aquino é um homem de ascendência nobre, distingue-se pela aprendizagem e pelos padrões morais elevados. Como um teólogo para a corte papal na Itália, Tomás estudou especialmente Aristóteles e, em seguida, retornou a Paris. Os agostinianos, que defendiam os velhos métodos da teologia, e os inimigos das ordens mendicantes se opuseram a Tomás, que foi apanhado na controvérsia sobre a adoção da filosofia árabe por alguns professores da Faculdade de Artes. Ataques a vários ensinamentos de Tomás, antes e depois da sua morte, evidenciam uma confusão de fé com sua defesa tradicional e uma culpa por associação. Ainda assim, Tomás é um exemplo marcante de como o ensinamento, uma vez considerado por alguns com desconfiança, pode tornar-se mais tarde a principal base da apologética. Enquanto ensinava em Nápoles, Tomás foi enviado para o Conselho de Lyons como teólogo, mas morreu a caminho. A capacidade de memória e concentração de Tomás foi lendária, pois foi relatado que ele poderia ditar obras diferentes de uma só vez a vários secretários, sem perder a continuidade do pensamento em nenhuma. A extensão dos escritos de Tomás é imensa. Sua filosofia é exposta em uma série de comentários sobre Aristóteles e outros. Muitos da teologia e da espiritualidade de Tomás está contidos em comentários exegéticos sobre a Bíblia, que para ele era a única fonte da revelação. Por causa do silêncio de muitas obras secundárias, é fácil esquecer quão central a Bíblia era para os estudiosos. Tomás compilou a Catena Áurea, um comentário contínuo sobre os evangelhos tirados de fontes patrísticas, gregas e latinas. Entre muitas outras obras, nota-se a liturgia que compôs para a recém-instituída festa de Corpus Christi e alguns hinos que continuam em uso na Igreja Católica Romana. Tomás é outro exemplo da combinação de espiritualidade e escolástica na Idade Média. Na verdade, Tomás, perto do fim de sua vida, teve uma experiência que ele descreveu desta forma. Tudo o que escrevi parece palha em comparação ao que vi e ao que foi revelado para mim. Estudantes modernos tendem a colocar os teólogos escolásticos e os teólogos místicos, ou seja, aqueles que enfatizavam a razão e aqueles que enfatizavam uma espiritualidade afetiva em lugares separados. As abordagens podem ter diferido. Uma começa com crenças cristãs e usa-as para se refletir sobre as práticas e as experiências religiosas. A outra começa a partir da experiência e relata-a de modo a induzir outros à experiência semelhante. Mas, na Idade Média, essas abordagens eram vistas como complementares, cada uma informando sobre a outra.
O culminar do trabalho literário de Tomás veio em sua Summa contra Gentiles, um trabalho apologético sintetizando argumentos cristãos contra visões não cristãs, e sua Summa Theologiae, uma teologia sistemática incompleta devido à sua morte, mas concluída pelos alunos de suas obras. Tomás escreveu suas Summae sobre a forma da Quaestion escolástica, um diálogo escrito. As 4 partes de sua Summa Theologiae divide-se em artigos, declarações de uma pergunta, e a discussão de cada artigo tem 5 segmentos: a instrução da questão em perguntas de sim ou não, uma lista de objeções à posição que ele adotará, uma declaração do ponto de vista do próprio Tomás, argumentos para essa posição e uma resposta para cada uma das objeções levantadas para a sua posição. A grande conquista de Tomás foi ter colocado Aristóteles a serviço da Igreja, conclusão de uma tarefa iniciada por Albert. A teologia cristã, desde o princípio patrístico, tinha sido montada em um quadro filosófico platônico, especificamente neoplatônico. Essa foi a realização de Tomás para reconstruir a teologia cristã, de acordo com Aristóteles. Embora houvesse muito Platão nela também, ele visou a uma síntese filosófica e teológica de suas ideias cristãs, herdadas com as novas fontes grega, judaica e árabe, agora disponíveis para ele em traduções latinas. Como um historiador expressou, Tomás acreditava no fato de que não só havia toda a verdade em algum lugar, mas que também havia alguma verdade em todos os lugares. Mesmo assim, Tomás reconheceu: nenhum ser humano pode alcançar o perfeito conhecimento da verdade. Seu princípio na analogia do ser era central para o uso da linguagem teológica de Tomás, palavras usadas por Deus que são também usadas por seres humanos. Não têm o mesmo significado, univocidade, nem têm significados diferentes, equivocidade. Sim, elas têm significados semelhantes porque têm algo em comum, são análogas. A abordagem básica de Tomás era fazer uma distinção clara, mas não uma separação, entre razão e fé, entre natureza e graça e entre o correspondente da teologia natural e da teologia revelada. Impressionado com o quanto o pensador pré-cristão Aristóteles tinha aprendido sem benefício da revelação, Tomás permitiu uma grande parte de verdades que podia ser discernida somente usando a razão humana. Fé pressupõe a razão, como a graça pressupõe a natureza, algo que Lutero e Calvino não diriam. Algumas verdades, os perâmbulos da fé, podem em princípio ser demonstradas pela razão. Ainda assim, havia algumas coisas que podiam ser conhecidas apenas pela revelação. Os artigos de fé necessários para a salvação. Essas verdades reveladas repousavam sobre as verdades que poderiam ser aprendidas pela razão. Não as contradiziam, mas iam bem além delas. Tomás disse que a razão poderia demonstrar a existência de Deus. Ele formulou 5 provas da existência de Deus, baseadas no motor imóvel de Aristóteles. Essas 5 maneiras são formulações diferentes do argumento cosmológico, o raciocínio dos efeitos observáveis para uma causa primeira. Por exemplo, o movimento ou mudança requer um motor, já que uma regressão infinita de uma coisa atrás da outra, causando o movimento ou a mudança, não explica o movimento em si. Tomás rejeitou o argumento ontológico de Anselmo como aplicável apenas para um ser puramente inteligente. Mas os seres humanos, tanto corpo como mente, devem começar com a percepção dos sentidos. Aqui ele segue a epistemologia de Aristóteles de que a base do conhecimento é a informação recebida por meio dos sentidos que a mente então organiza e generaliza. Pode-se aprender sobre a existência de Deus pelo uso da razão, mas a trindade, em contraste, é uma questão de revelação. Revelação é necessária, mesmo para verdades que podem ser aprendidas pela razão, pois, caso contrário, tais verdades seriam conhecidas apenas por alguns, e isso só depois de um longo tempo e com uma mistura de erros. Esse princípio foi aplicado a várias áreas. Na ética, as 4 virtudes da antiguidade clássica, prudência, coragem, moderação e justiça, são completadas por 3 virtudes reveladas do ensino cristão: fé, esperança,
caridade, para dar as 7 virtudes cardeais. No campo do direito, há uma lei natural que pode ser discernida pela razão de que todos os seres humanos estão sujeitos. Governos humanos estabelecem leis positivas, inclusive para seus súditos. Há também uma lei revelada, o mosaico e o evangelho, que se aplica a crentes. A lei natural serve como um padrão para avaliar as leis positivas. Por toda parte, Tomás fundamentou-se no princípio de que a graça não anula a natureza, mas a conclui. A teologia de Tomás mostra o interesse especial na encarnação de Cristo e nos sacramentos. Ele observou que a encarnação não teria ocorrido sem a queda. Ela surgiu por meio da bem-aventurada Maria, a qual imaculadamente concebeu. Tomás também estabeleceu a doutrina básica dos sacramentos, mas essa parte de sua suma estava incompleta no momento de sua morte. Os sacramentos são canais da graça de Deus, pensados na teologia católica romana, geralmente em contraste com o protestantismo. Não tanto como a atitude de Deus para com os seres humanos, mas como um tipo de substância que pode ser infundida nos homens. Tomás empregou a distinção aristotélica entre substância, o que algo realmente é, e acidentes, qualidades exteriormente percebidas, para explicar a transubstanciação, e argumentou a partir da presença de Cristo em cada um dos elementos da Santa Ceia para justificar a comunhão dos leigos em uma espécie, o pão. Tomás também estabeleceu a doutrina básica do Papa como sucessor de Pedro, que personifica a Igreja, define o que é fé e tem a plenitude da autoridade que deve ser obedecida a fim de receber a salvação. Os dominicanos oficialmente impuseram os ensinamentos de Tomás sobre a ordem em 1278. A Igreja de Roma canonizou em 1323, declarou um doutor da Igreja em 1567. Intimou seu estudo sobre todos os estudantes de teologia em 1879 e fez dele patrono de todas as universidades católicas em 1880. Somente nos últimos anos, o domínio na teologia católica e a filosofia de Tomás de Aquino, doutor angélico, enfraqueceram-se. Nos últimos tempos, levantou-se a questão para saber se a influência da distinção de Tomás entre razão e fé e entre filosofia e teologia levou à secularização. Em caso afirmativo, isso estava longe de ser sua intenção e demandou muito tempo para chegar. 5. Alternativas franciscanas a Tomás de Aquino. O correspondente dos franciscanos para Tomás de Aquino foi Boaventura. Nascido com o nome de Giovanni de Findanza e conhecida como Doutor Seráfio. Depois de ingressar na ordem franciscana em 1243, Boaventura estudou teologia com Alexandre de Hales em Paris e recebeu seu doutorado. Foi professor em Paris até 1257, quando foi eleito ministro-geral de sua ordem. Fez parte do Concílio de Lyons e morreu logo após a proclamação da reunião com a Igreja grega. O místico, teólogo e filósofo Boaventura mostrou-se uma grande mente sistemática com clareza e abrangência de análise. Um dos seus principais escritos teológicos é o Brevíloquio. Fiel à tradição agostiniana, Boaventura fez do seu objetivo o amor de Deus, em vez da verdade ou do conhecimento de Deus. Embora o contraste possa ser exagerado, os dominicanos procuravam estabelecer a mente, enquanto os franciscanos visavam a mudança do coração. Boaventura deu prioridade ao estudo das Escrituras como fundamento da teologia. Toda a Escritura é o coração de Deus, a boca de Deus, a língua de Deus e a caneta de Deus. Os concílios da Igreja, os escritos dos padres e os ensinamentos dos mestres mais recentes, nessa ordem, são para orientar a interpretação das Escrituras. A maior obra de teologia mística de Boaventura, A Viagem da Mente de Deus, foi escrita como um guia para a contemplação e estabeleceu seu ponto de vista acerca de que toda aprendizagem é voltada para o amor de Deus. Ela adverte contra quem acredita que basta ler sem unção, especular sem devoção, investigar sem maravilha, examinar sem exultação, trabalhar sem piedade, saber sem amor, entender sem humildade, ser zeloso sem graça divina, ver sem a sabedoria inspirada por Deus. A doutrina da iluminação divina de Boaventura fornece a base de sua filosofia.
O simples ato de saber requer algo mais do que um objeto cognoscível e uma mente conhecedora. Deve haver uma luz pela qual o observador perceba o que é percebido. Como a luz natural torna possível a percepção de sentido, assim também a luz interior da razão torna possível o agarramento de verdades filosóficas e a luz da graça torna possível a recepção das verdades das fés reveladas. Há uma continuidade entre o conhecimento natural e a iluminação sobrenatural, mas a diferença de grau entre a razão humana e a fé torna-se uma diferença de tipo. O argumento cosmológico é válido apenas em virtude da presença real de Deus para a mente humana, como a luz de sua compreensão. O argumento ontológico não é realmente um argumento, mas uma interpretação da presença imediata de Deus na alma. A existência de Deus, de fato, não precisa de demonstração, sendo evidente como uma questão de observação direta. Conhecimento religioso não é uma mera inferência, mas a interpretação da experiência. Disposto a descrever coisas em trios, ele analisou o objeto da fé como triplo. Deus, que pode ser conhecido diretamente, que é revelado pela autoridade das Escrituras e que é investigado em inquérito teológico. Cada objeto no universo, de acordo com Boaventura, fala-nos de Deus, a doutrina do exemplarismo. Ele pode ser visto em suas semelhanças ou expressões no mundo. Alguns objetos são apenas uma sombra da existência de Deus. Outros, tendo uma semelhança mais distinta, são um traço do divino. Ainda outros, como no caso da alma, são uma imagem de Deus. Quando buscamos Deus dentro de nós mesmos, viramos em direção a Ele, pois há uma pequena faísca de pura luz divina dentro da alma. Uma pessoa comum de boa vontade, não facilmente, como estudioso erudito, pode ver Deus de forma clara. Roger Bacon foi um inglês franciscano, aluno e professor em Oxford, para onde foi sob a influência de Grosseteste, e em Paris. Ele poderia ter sido acentuadamente crítico daqueles de quem ele discordou, incluindo Tomás de Aquino, mas nunca construiu um sistema filosófico alternativo. Sendo o estudioso de Oxford mais importante no período medieval e amplamente estudado, Bacon defendeu mudanças no sistema educacional de modo a enfatizar as línguas bíblicas. Ele escreveu gramáticas de grego e hebraico, matemática, ciências naturais e filosofia moral. Ele queixou-se da prática da Faculdade de Teologia em Paris por dar preferência a palestras sobre as sentenças de Pedro Lombardo, em detrimento de palestras sobre as Escrituras. Seus interesses na natureza e no cenário mais amplo do mundo, especialmente o Islã, com ênfase na necessidade de aprender árabe para que ele concebesse um plano para evangelizar o mundo, foram reflexo dos interesses intelectuais mais amplos possíveis do século XIII. Mas a extensão da sua influência no momento parece ter sido mínima. João Duns Scotus, o chamado Doutor Sutil, como o pensador mais afiado da Idade Média, representa o clímax do agostinismo franciscano. Ele nasceu na Escócia e juntou-se aos franciscanos lá. Estudou e ensinou em Oxford, completou seu doutorado em Paris e morreu em Colônia. Tal era o caráter internacional da Bolsa de Estudos no Ocidente Latino. Duns Scotus tornou-se o teólogo mestre da escola franciscana. Continuando o trabalho de Boaventura, ele diferia do último em ser essencialmente um filósofo sem o misticismo do seu predecessor. Nas questões filosóficas do dia, Duns tomou uma posição intermediária entre o aristotelismo de Tomás e o agostinismo de Henrique de Gandhi, indo contra Tomás no que tange ao fato de que o intelecto pode ter um conhecimento intuitivo, além do conhecimento das ideias universais abstraídas da experiência sensorial, e contra Henry no tocante ao fato de que os princípios necessários podem ser conhecidos por conhecimento natural e não se limitarem à certeza de que apenas a iluminação divina pode trazê-los. Ele rejeitou tanto a teologia negativa, seres humanos só podem afirmar que Deus não é, já que a linguagem sobre Deus e sobre a humanidade é equívoca, como a filosofia da analogia de Tomás. Em vez disso, defendeu a univocidade, argumentando que a analogia, de fato, implica, se apenas de forma limitada, a univocidade. Duns Scotus enfatizou a contingência radical de todos os seres criados. Somente Deus existe necessariamente e das ações de Deus.
A existência de Deus é demonstrada pela existência de seres contingentes, já que foram fruto de uma causa, uma série infinita de causas é impossível, e deve haver algum ser que exista absolutamente. Deus tem total liberdade em relação a todas as suas ações. Então, ele não está vinculado a constrangimentos externos nem internos nas suas relações com as criaturas. Dance continuou a posição franciscana de que tudo deve ser considerado do ponto de vista do amor. O amor dita as regras e ordena seu pensamento inteiro, pois encontra-se no início do ser e do agir de Deus e os afeta na consumação da união dos eleitos de Deus. Uma das ênfases características de Dance é o voluntarismo, a tese de que a vontade é primária e independente no que diz respeito à inteligência. Deus é essencialmente vontade, não a união da vontade e do intelecto que Tomás defendia. Por exemplo, a morte de Cristo é uma expiação, porque Deus escolheu esse caminho. De outra forma, poderia ter fornecido uma satisfação suficiente, se Deus assim o tivesse querido. Os seres humanos têm uma verdadeira liberdade da vontade, o que significa que alguém pode querer algo que o outro não escolha querer de fato. O intelecto pode oferecer orientação à vontade, mas a vontade é capaz de ir contra a sugestão da razão. A vinda de Cristo, como a manifestação suprema do amor de Deus, não é dependente da queda. Dance foi o primeiro teólogo importante a defender a Imaculada Concepção de Maria. Como outros teólogos escolásticos do século XII e XIII, Duns Scoto viu uma harmonia entre a razão e a fé, mas ele a separou mais do que Tomás de Aquino. Enquanto Tomás baseou a teologia na filosofia, Duns colocou um espaço entre elas. Suas críticas do sistema de Tomás forneceram uma base para a distinta tradição teológica franciscana no século XVIII. Embora ele mesmo ainda funcionasse nos moldes da escolástica medieval, o voluntarismo de Duns apontou o caminho para a remodelação de Ockham desse quadro no século XIV. Foram mais as implicações que pensadores posteriores viram em seus argumentos do que a própria posição de Duns, que ocasionou o ceticismo posterior de provas racionais para a teologia cristã. A brincadeira com seu nome, burro, foi um resultado da reação dos humanistas contra as sutilezas da filosofia escolástica. 6. Piedade popular. O espírito da época que produziu as grandes sínteses da teologia encontrou expressão em uma coleção enciclopédica de vidas de santos destinadas a fomentar a devoção aos santos por leigos. À medida que Catena Áurea de Aquino compilava um comentário sobre os evangelhos dos comentaristas patrísticos, Tiago de Voragine, aproximadamente no mesmo tempo, na década de 1260, coletava a vida dos santos na Legenda Áurea, Legenda Dourada. Tiago foi um dominicano e posteriormente a ser bispo em Genova. Organizando suas contas de acordo com as datas dos dias santos do calendário litúrgico, ele empregou uma linguagem simples e adicionou histórias de milagres. Seu trabalho popularizado foi bem sucedido e sua compilação se tornou o texto mais copiado da Idade Média, sobrevivendo em mais de 1000 manuscritos e traduzido em quase todas as línguas vernáculas na Europa Ocidental. O Livro das Horas, dando devoções para as horas diárias de oração, começou no século XIII. Elas foram muitas vezes decoradas lindamente com pinturas em miniatura. 7. Arquitetura e arte góticas. Os programas de construção extensivos do século XII e XIII são indicativos da devoção do povo, bem como da crescente prosperidade daqueles tempos. Clérigos e cidades disputavam o prestígio de construir edificações mais altas e maiores. Um dos meios de incentivar o apoio financeiro foi a concessão de indulgências àqueles que contribuíam, de modo que o dinheiro que antes era destinado a apoiar cruzadas passasse a apoiar a construção de edifícios religiosos. Catedrais góticas foram comparadas às sumas escolásticas da teologia como síntese da realidade, com o objetivo de descrever a sua totalidade e como expressões da aspiração humana para chegar até Deus. Elas e sua arte ofereciam um modelo do cosmo, um resumo da história, um espelho da vida moral e uma imagem da cidade celestial. Reflexo de toda a realidade, muitas igrejas góticas incluíam esculturas de reis, pessoas comuns e até mesmo demônios, além de santos. Igrejas romanas pareciam fortalezas para refúgio em tempos problemáticos.
Igrejas góticas, por outro lado, foram caracterizadas pela abertura e harmonia, correspondentes à ênfase do escolasticismo sobre a racionalidade e a reconciliação dos opostos. Como indicativo da proeminência do culto de Maria nas idades posteriores, mais catedrais góticas foram dedicadas a ela. O primeiro exemplo do novo estilo foi a Igreja da Abadia de Saint-Denis, localizada no local de enterro dos reis franceses, foi fundada ao lado norte de Paris no sétimo século e reconstruída pelo abade Suger no século XII, coro consagrado em 1144. Desde o início, o gótico produziu suas maiores obras no século XIII. Chartres, Reims e Amiens. Espalhou-se para a Inglaterra, nomeadamente Salisbury, mas influenciado muitas outras catedrais e para a Alemanha, onde a mais esplêndida é na Colônia. O gótico manteve a forma predominante de arquitetura ao norte dos Alpes até o final do século XV, e edifícios foram ainda construídos neste estilo no século XX. São Denis definiu a norma para a fachada oeste das catedrais do gótico francês com 2 torres, 3 portes esculturadas e uma janela redonda acima da entrada central. 3 outras características externas do estilo gótico desenvolvido são facilmente observadas em contrastes com seu antecessor românico: arcos pontudos em vez de arredondados e arcobotantes, usado primeiro em uma catedral gótica de Notre-Dame em Paris. Tudo que tinha sido usado antes e tais características estilísticas e técnicas é menos importante do que a concepção geral do espaço arquitetônico. O estilo gótico representou um projeto integrado, unificado, em contraste com o desenho modular de uma combinação de peças em estilo românico. 2 aspectos desse efeito coordenado são suas proporções e sua luminosidade. Os elementos característicos do gótico foram unidos para atingir altura e abrir espaço. As proporções podem ser vistas tanto em dimensões horizontais como em verticais, como na arquitetura românica, o uso dos transeptos deu à igreja ocidentais góticas a forma de um T, a cruz latina. Elas eram construídas em segmentos de 3, cada unidade de igual tamanho. O coro no extremo leste tinha 3 unidades de comprimento, a terceira unidade entrecortada pelos transeptos, cada uma com uma unidade de comprimento. A nave tinha 6 unidades de comprimento, terminando na entrada oeste. Se maciça é a palavra para o românico, verticalidade é a palavra para a arquitetura gótica, que parece desafiar ou até mesmo reverter a gravidade. Os arcomontantes tornam possíveis paredes mais altas e mais finas. A verticalidade foi enfatizada pelo uso de espirais em vez das torres de edifícios românicos. Já que as paredes eram mais altas e mais finas, tornou-se possível um uso muito maior de janelas que tinham aparência de paredes transparentes. Arquitetos primários preocupavam-se em proteger os ambientes interiores da luz solar, mas arquitetos góticos abriam seus edifícios não só para o espaço maior, mas também para a luz. Os vitrais vieram por conta própria, e depois de meados do século XII substituíram os afrescos na decoração de superfície das paredes. Vidro de janela com figuras coloridas foi um desenvolvimento do Ocidente medieval. Vitral refere-se ao vidro derretido, colorido pela adição de óxidos metálicos e em seguida endurecido, cortado em pedaços, pintado e definido em um projeto. Conhecido por referências literárias no IX século, o ofício foi bem estabelecido por volta do século XII. Objetos e pessoas retratadas em vitral incluem cenas cristológicas, história bíblica e vida dos santos. O vidro era caro e competia com o ouro e a prata na preciosidade. A prosperidade econômica, portanto, e não novo interesse na teologia da luz, que sempre esteve presente na tradição cristã. Tornou possíveis os triunfos de vitrais dos séculos XII e XIII, mas a teologia da luz foi invocada para justificar a luminosidade que o vitral tornou possível. Assim como a glória da arte cristã nos períodos antigos e bizantinos esteve aberta de mosaicos e manuscritos iluminados, sua glória na Alta Idade Média foi representada em vitrais. O vitral alcançava, por meio da transmissão de luz, o brilho e a riqueza de cores que mosaicos alcançavam por meio da reflexão da luz.
Do mesmo modo como igrejas românicas forneciam lições visuais em suas pinturas nas paredes e colunas retratando cenas históricas bíblicas e outras, as igrejas góticas forneciam programas de narrativa para a instrução na fé cristã, por meio de seus vitrais por dentro e de esculturas por fora. A decoração escultórica dos portais das igrejas foi projetada para apresentar mensagens doutrinárias coerentes. Sobre os arcos da entrada da igreja, as estátuas dos apóstolos em cima dos profetas do Antigo Testamento representavam a igreja. E Cristo, em glória sobre a entrada, proclamava que todos deveriam ouvir sobre a sua autoridade antes de entrar em sua casa. O Cristo na glória ou no acórdão, mostrado no tímpano de igrejas românicas, continuou a estar presente em igrejas góticas, mas, em vez de uma ênfase sobre a ameaça de condenação, mais espaço foi dado à esperança da salvação. O programa foi muito ampliado. Anjos segurando os instrumentos da paixão, a Virgem Maria e João como intercessores, o anjo Miguel pesando as almas e a ressurreição dos mortos. O Senhor na Majestade começou a ser substituído ou complementado em catedrais góticas francesas no final do século XII pela coroação da Virgem, sentada ao lado de Cristo e recebendo uma coroa dele, ou pelo juízo final, com os salvos e os perdidos separados em suas mãos direita e esquerda, respectivamente. Na verdade, Maria teve uma crescente importância na escultura, não só adornando os portais, mas também aparecendo em um grande número de estátuas da Virgem e o Menino dentro e fora de igrejas. Essa suplementação de Cristo, como juiz com cenas de Maria, como Rainha do Céu e Virgem Mãe, tem sido interpretada como uma mudança da preocupação potencialmente assustadora com temas escatológicos para uma expressão de um aspecto mais indulgente da Virgem como intercessora. Outros temas que com frequência apareciam na escultura medieval são apóstolos, profetas, anjos, as virgens sábias e as tolas e as personificações de virtudes e vícios. Além da cinzeladura de pedra do lado de fora e ocasionalmente no interior das igrejas, a escultura em madeira encontrou expressão no interior das telas de couros, crucifixos e estátuas autônomas da Virgem. Igrejas foram usadas para o enterro de pessoas proeminentes. No início do século XIII, as esfinges superficiais definidas para o piso das igrejas começaram a ser substituídas por figuras em alto relevo. O tema do Jesus sofrido apareceu na arte no século XI, mas agora se tornou mais pronunciado. A devoção à humanidade de Jesus encontrou expressão na festa de Corpus Christi e na elevação do hospedeiro na Santa Ceia, nos hinos novos para o Sagrado Coração de Jesus, em devoção à cruz e às feridas de Jesus e mais claramente na arte. Esse culto do Jesus humano tem sido relacionado ao interesse dos cruzados na terra natal de Cristo, mas a atenção para o corpo de Cristo moribundo foi especialmente promovida pelas preocupações da ordem franciscana. Essa mudança na tradição artística e devocional é evidente na forma como o crucifixo começou a mudar no século XIII. Cristo na cruz não era mais a figura da piada e sem paixão, mas agora mostrada realisticamente despida, exceto por uma tanga com as pernas cruzadas em uma pose retorcida mostrando agonia. O Cristo real românico foi sendo substituído pelo gótico Homem das Dores. A relíquia preservada na Catedral de Chartres era supostamente a túnica usada por Maria quando ela conheceu Jesus. A túnica foi salva quando houve um incêndio na catedral em 1194. Alguns dos vitrais do século XII foram salvos e incorporados à nova Catedral Gótica, que tem alguns dos melhores vitrais medievais que sobreviveram ao incêndio. A arquitetura interior permanece organizada, em contraste com muitas igrejas medievais. Ela serve como uma moldura para os vitrais. A escultura na fachada oeste de Chartres é também significativa, tendo o mesmo significado para a escultura gótica, como o coro de São Denis tinha para a arquitetura gótica.
A escultura gótica começou a afastar a aparência rígida e frontal da escultura românica para o naturalismo refinado, com mais figuras quase tridimensionais, cujos corpos se mostram sob a roupagem e cujos tipos de cabeças são mais individualizados. Um exemplo marcante de proporção e luminosidade em uma escala menor do que as grandes catedrais é a Capela Real Francesa Saint-Chapelle, construída entre 1242 e 1248 pelo rei Luís IX, que trouxe um boom de construção para Paris. Erguida para colocar a coroa de espinhos de Jesus e uma parte da cruz que Luís IX obteve do imperador latino de Constantinopla em 1204, Saint-Chapelle é a quinta essência do gótico, na escultura, na arquitetura e em vitrais. Sua capela superior combina cor, luz e perspectiva de forma brilhante e espetacular. As paredes parecem desaparecer antes da enorme extensão dos vitrais, cujos painéis retratam cenas bíblicas do Gênesis ao Apocalipse. Como monumentos crescentes de devoção religiosa, catedrais góticas ainda levantam o ânimo dos visitantes. Por outro lado, tem a desvantagem de não serem feitas para comunhão na adoração. 8. Resumo. O século XIII testemunhou algumas das maiores realizações do cristianismo ocidental medieval. A influência do papado, o crescimento dos frades como uma nova expressão do monasticismo, o desenvolvimento das universidades como centros intelectuais independentes, grandes sistemas de pensamento em filosofia e teologia e magníficas catedrais góticas como triunfos de piedade e habilidade técnica. Nem tudo foi uma história de sucesso. No entanto, lá estavam a trabalho outras forças e movimentos que trariam a dissolução da síntese medieval dos séculos XIV e XV para essas outras correntes. Agora nos voltamos.